21 casos bizarros e curiosos da Champions League. Entre diversas atrapalhadas e momentos bizarros, você sabia que na Champions League o jogador de linha agora pode pegar a bola Que isso, cara? com a mão? Pois é. Isso é bizarro demais. Cara, se liga nessa bizarrice que aconteceu recentemente. Na Champions da temporada 23-24, o Arsenal enfrentava o Bayern de Munique. Quando o juizão apitou, o Raya cobrou o tiro de meta, a bola estava em jogo e o Gabriel Magalhães simplesmente abaixou e pegou a bola com a mão, sem mais Isso foi loucura. Loucura demais isso aqui, cara. nem menos. Os jogadores do Bayern protestaram, mas não foi pênalti. Pelo jeito pode pegar a bola com a mão agora, porque o juizão ignorou, não marcou nada, deixou o tiro de meta ser cobrado novamente. E depois da partida, o Thomas Tuchel, que era o técnico do Bayern de Munique, estava indignado. E segundo ele, o árbitro teria justificado essa decisão, dizendo que foi um erro infantil do Gabriel Magalhães, por isso não tinha que ter marcado. Eu acho Pô, mano, putaria isso aqui, né, cara? Sacanagem com o engraçado Bayern. quando o árbitro quer inventar suas próprias regras, né? Tá valendo basquete na Champions agora? Mas calma que tem reviravolta. Isso porque logo na temporada 24-25, o Aston Villa encarou o Clube Bruges e o zagueirão Tyrone Mings fez exatamente a mesma coisa. Aí Como deu que pênalti. aconteceu isso em duas edições seguidas da Champions, eu não sei. Só que dessa vez o pênalti foi dado sim. Não teve essa de que foi um erro infantil, E essa camisa do Aston Villa é bonita, hein? com o juizão perdoando o Mings. E o Villa perdeu o jogo por 1-0 justamente com um gol Ridículo, marcado neste Ridículo. pênalti bizarro. O pior de tudo é que foi um lapso total do coitado do Mings, que tinha acabado de voltar de mais de 400 dias parado. Tava lutando incessantemente contra as lesões ali, e aí voltou e meteu uma dessa, cara. Pensando assim, bem que o juiz poderia ter perdoado o cara, né, coitado. E falando em pegar a bola com as mãos, talvez seja o momento, de repente, sim, de tirar as crianças da sala, porque a gente vai falar do confronto de oitavas de final entre Atlético de Dá Madrid like e aqui. Inter de Milão na temporada 23-24. Dois times muito qualificados, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Thuram simplesmente apertou o pirulito do Isso aí foi Savic bizarro, mano. e não ganhou nem o Isso amarelinho. aí foi Talvez o juiz bizarro, tenha cara. interpretado que ele claramente foi só na bola. A Inter, Foi que bizarro certamente isso. gosta de uma sacanagem, né? Porque enfrentando o Porto na temporada 22-23, simplesmente o Dumfries puxou o calção do Galeno e deixou o cara só de cueca no meio do jogo, cara. Mostrando aquela cueca bem velha mesmo. Pô, bem... mas isso aí do Dumfries, tipo assim, dá pra entender, tá ligado, velho? Dá pra entender porque, tipo assim, o cara tava caindo, aí ele não quer perder a dividida de bola, aí agarra o calção vem, velho. Mas foi sem querer. E outra coisa, outro detalhe. Pô, mano, eu jogo bola de sunga, mano. Vocês jogam bola de cueca? Eu jogo de sunga, mano, porque, tipo assim, as cuecas que eu usava pra jogar a bola, mano, não tinha como, velho. A cueca ficava muito surrada, muito rápido, velho. Aí eu comprei 2 sungas baratinhas da fila, e aí agora eu jogo bola só de sunga. Só de sunga. O Galeno tá precisando conhecer aquelas cuecas boxer, né? E E vou comprar mais ainda. aí uma também. mera transmissão inocente de Champions virou o momento mais 18 do nada, né? Mas isso aí foi dentro de campo. Também teve um momento completamente inusitado na temporada 21-22, só que não nas 4 linhas, né? Pois já tinha chegado a hora do sorteio para as oitavas de final da Champions e foi uma loucura completa. Basicamente, sabe aquelas regras pro mata-mata, em que os times que se enfrentaram na fase de grupos da Champions não podiam se enfrentar nas oitavas, ou times do mesmo país não poderiam se enfrentar logo de cara e tal? Então, a UEFA Eu lembro fez uma dessa parada. confusão nisso aí e botou times nas categorias erradas. Por exemplo, times que não poderiam se enfrentar acabaram caindo no sorteio como se pudessem, entendeu? Então o sorteio tava finalizado, tava tudo certo, todo mundo comemorando ou já planejando seus adversários, quando de repente foi anunciado que o sorteio foi anulado e refeito do zero. Foi a decisão correta, né? E disso, até velho. legal Eu da lembro UEFA disso. ter admitido o erro Eu lembro naquele bastante momento. disso. Muito melhor do que deixar passar e inventar uma desculpa qualquer, né? Agora, eu lembro até hoje de todo mundo já empolgado pro confronto que tinha sido sorteado entre PSG e Manchester United, que colocaria de novo frente a frente Messi contra Cristiano Ronaldo. Teria sido o último confronto aí oficial entre as duas lendas, mas depois foi anulado e infelizmente esse reencontro nunca chegou a acontecer na Champions aí. Uma pena. Outra situação muito engraçada, cara, envolvendo esse sorteio foi quando o midiático e polêmico Eric Cantona foi um dos convidados de um sorteio da Champions lá, quando ele recebeu um prêmio pelo que ele fez fora do futebol e tal. E aí o apresentador cometeu o erro de perguntar: o que está passando na sua cabeça neste momento? Aí, cara, será que é uma boa perguntar isso pra um cara como o Cantona? Ele que já deu voadora em Pô, não sabe dessa história e eu estou deveras ansioso pela resposta. torcedor fascista, né? Muito bem. Já chamou o treinador da seleção dele de merda, literalmente. Já deu uma coletiva de imprensa bizarra falando de gaivotas seguindo sardinhas. Não sei se é a melhor ideia perguntar o que o Cantona tava pensando. E aí, cara, a resposta veio à altura do personagem que ele é. Se liga o que ele falou.
Como moscas para garotos travessos, assim somos para os deuses. Eles nos matam por diversão. Logo, a ciência não apenas será capaz de retardar o envelhecimento das células, como vai fixar as células em um estado, e assim nos tornaremos eternos. Apenas acidentes, crimes e guerras ainda nos matarão, mas infelizmente, crimes e guerras vão se multiplicar. Eu amo o futebol, obrigado. O melhor de tudo é que no meio dessa... Que resenha que é essa, mano? Que foi isso? Coisa de outro planeta, velho. Coisa de louco, A resposta eles cortam pro Messi e pro Cristiano Ronaldo sentadinhos ali. E eu não sei o que é pior, né? Se eles não entenderam nada do discurso por conta de ser inglês, com um sotaque bem forte do Cantona e estavam Pô, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo entendeu, pô. fingindo normalidade, ou se eles justamente entenderam e por isso estavam mais perdidos ainda, né? E no final do discurso, a câmera corta pra essa cena, com o diretor da Juventus completamente confuso, enquanto o Nedved, ao lado dele, tá ali feliz, batendo palma, aplaudindo. Mas ó, pra quem achou esse discurso uma Caralho, muito pique isso aqui. doideira total, saiba que a primeira frase que ele diz é, na verdade, uma citação de King Lear, do Shakespeare. Aí, ó. O cara é brabo. Beleza? Respeito o Cantona, o homem é culturado, mandou uma baita crítica, ou foi só um devaneio da cabeça dele mesmo. Cantona que já atuou num filme chamado A Salvação, e quem foi a nossa salvação foi o navegador Opera. Ele tem várias ferramentas de produtividade e literalmente nos ajudou a fazer esse vídeo. Se liga só, entre as muitas funcionalidades está o Aria, que é uma ferramenta de IA integrada. Você está usando o Opera e para abrir ali a linha de comando do Aria é muito fácil. Você pode personalizar um atalho no teclado e pronto, já tá ali na sua cara para você fazer perguntas importantes como qual que é a relação do Mourinho com um cesto de roupa suja e ver o Aria te dar a resposta, com o mais importante sendo ainda que tem os links no final para você poder conferir se tá tudo certinho mesmo. E com tanta pesquisa para esse vídeo, olha o estado deplorável das nossas abas no navegador, né? Fica Mano, bizarro, tá? Bizarro esse vídeo do Mourinho. É difícil de ler o que estava escrito em cada uma, tá? Uma verdadeira bagunça, mas com as ilhas de guias você pode organizar as abas automaticamente. Por exemplo, quando você está num artigo e abre a partir dali um link novo, ele já organiza para você, ou manualmente mesmo criando grupos de abas ali por assunto. Então eu fui pegando todas as abas abertas para esse vídeo e fiz uma ilha ali com as fontes do Cantona, outra ilha com as fontes das histórias do Mourinho, que eu vou contar daqui a pouco, e assim organizei tudo, ficou lindão para eu conseguir revisar com mais tranquilidade. E dá para você colapsar ou expandir esses grupos, essas ilhas muito facilmente para deixar aí, ainda mais organizado. E falando Já em vi vídeo de organização, reversão, também você sim. pode botar um emoji para cada aba, facilitando a identificação ali e evitando a confusão na hora da pesquisa. Outra função que é maravilhosa é o player de música flutuante, onde você pode abrir ali o Spotify ou outros serviços de streaming, botar uma música pra tocar e puxar o player pra ficar no cantinho da sua tela, enquanto você trabalha tendo controle perfeitamente ali do que você tá ouvindo, beleza? E o melhor, dá pra usar o player de música flutuante até fora do navegador Opera, beleza? Você pode fazer outras coisas no computador e ele fica ali no cantinho pra você poder trocar as músicas ou pausar a hora que quiser. E algo similar também tem com vídeo, beleza? Você tá, por exemplo, no YouTube assistindo alguma coisa, vendo um vídeo do Eurão, mas quer fazer outra tarefa ao mesmo tempo? Não tem problema. É só trocar de aba ali que o vídeo desencaixa e fica no cantinho também pra você poder, de repente, consultar os resultados ali do seu time no dia, ao mesmo tempo em que o vídeo do Eurão continua tocando, tranquilo? Ou nessa de fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma função muito boa é a tela dividida. Basta arrastar uma aba ali pro lado direito e o Opera já divide a tela perfeitamente. E aí eu posso usar isso, por exemplo, para revisar o roteiro de um lado, enquanto as fontes ali estão abertas do outro. E claro, tem muito mais funções, como por exemplo, você poder escolher temas para personalizar o navegador do jeito que você preferir. O Opera traz muitas coisas que melhoram a sua produtividade ou que são simplesmente úteis e facilitam a sua vida. Se você gostou, baixe o Opera agora mesmo, totalmente grátis, pelo primeiro link na descrição e também no comentário fixado. Dá uma testada, vê se você curte, eu tenho certeza que você vai gostar de várias dessas funcionalidades que eu mencionei aqui. A gente agradece demais o Opera por acreditar no Eurão e patrocinar o canal. Voltando Aí, pros casos bizarros, imagina você dar uma surra no seu adversário, meter uma goleada histórica e ainda assim ser eliminado. Pois é, aconteceu lá na Champions da temporada 14-15, naquela famosa fase qualificatória que a gente chamava de pré-Champions, né? O Celtic da Escócia enfrentou o Legia Varsóvia da Polônia e tomou uma taca, beleza? Fora de casa foi 4-1, com direito ainda a 2 pênaltis perdidos pelo capitão Virdoliak, ou seja, Que isso, poderia ter sido um baile ainda maior.
mas esses gols não fizeram falta, né? Já que foi um 4 a 1. Será que não? Realmente não, porque veio o confronto de volta e o Celtic mesmo em casa sucumbiu de novo para os poloneses, tomando um 2 a 0 e vendo então o Legia se classificar para a Champions League com um 6 a 1 no agregado, coisa linda demais. Só que o detalhe aqui é que no apagar das luzes do segundo jogo houve uma reviravolta. Com o placar já feito, o Legia resolve colocar em campo o lateral direito Bartosz Berezinski para jogar os últimos 3 minutos de jogo. Até esse momento ele não tinha nenhum minutinho sequer na competição. Então foi aquela famosa substituição pro cara entrar, jogar um pouquinho, dar uma corridinha, sentir o gosto do jogo ali, né? Numa classificação que já estava completamente definida, 6 a 1 no agregado. Mas se em campo ele nem teve tempo de fazer nada, fora dele a história foi outra, porque o Berezinski tinha sido expulso pelo Celtic na Europa League da temporada anterior e assim ainda tinha que cumprir suspensão, estando então inelegível para o confronto contra o Legia. Ele não podia jogar, mas entrou em campo. Então esse jogo foi decidido fora do gramado. Aí é foda. Aí é foda. Exatamente, meio que no tapetão ali, né? Foi identificado esse erro do Legia e aí eles deram uma vitória de 3 a 0 pro Celtic, de forma administrativa, né? Como se fosse um WO. Então, o que era uma vitória do Legia por 2 a 0 no segundo jogo, virou uma vitória do Celtic por 3 a 0. E aí tu soma os dois placares, o 4 a 1 da ida com o 3 a 0 da volta e dá 4 a 4. Então o Celtic, mesmo sendo surrado por causa disso aí, acabou classificando na época pelo desempate, que era o gol marcado. Nossa, que esculacho, velho. Mano, mas será que, tipo assim, será que hoje em dia, sempre que um time é eliminado ou rebaixado, algo do tipo, mano, o departamento jurídico chega e fala assim, mano, vamos dar uma revisada aí pra ver se os caras não colocaram ninguém irregular. Será que rola isso? Se pá que rola, hein, mano. Acho que pode ser que seja uma estratégia dos times hoje em dia, viu? Fora de casa. Duvido não. E fazendo o coitado do Legia ser eliminado mesmo depois de ganhar os 2 jogos. Então lembra aqueles 2 pênaltis perdidos no primeiro jogo? No final das contas fizeram falta, né? E talvez o mais bizarro dessa história é que o Berezinski era titular desse time do Legia e já tinha ficado de fora de 3 confrontos da pré-Champions. Ou seja, seria o suficiente pra ele cumprir... Os caras não contaram direito, uma punição de 3 jogos, né? Porém, aparentemente o Legia esqueceu de registrar ele no elenco dessas partidas. Assim, ele não pôde cumprir oficialmente a suspensão. Meu Deus, e por isso, quando ele chegou pra esse jogo contra o Celtic, ainda tava suspenso. Mas vou te contar, hein, cara, que historinha esquisita, mas ó, de qualquer forma o Celtic agradeceu. Esse time é uma várzea, pô. A administração desse time é uma várzea, velho. Passou de fase e foi eliminado pro grandioso Maribor antes da fase de grupos. Tá de sacanagem. Era pro Celtic se fuder mesmo. A minha cara. Quando eu li isso aqui eu fiquei indignado. Pô, valia mais a pena ter perdoado o coitado do Legia e deixar eles tentarem a sorte do que dar a vaga pra esse time do Celtic que já tinha apanhado e depois passou mais vexame ainda. Mas cara, isso me lembra quando eu era jovem e tava num torneio de Winning Eleven com os meus amigos. Eu tava destroçando um camarada lá, metendo, sei lá, um 6 a 0 e ele foi expulsando todos os jogadores dele pra perder apenas de 3 a 0. Que é o que acontece quando um time toma 5 vermelhos, né? Só pra despiorar o saldo de gols dele no campeonato. Meu Deus, que cara é moleque. Esse cara é moleque, o Eurofute, não liga não, velho. Esse aí que é moleque. Eu tenho ranço até hoje dessa trapaça aí, cara. Falando em trapaça, vamos agora pra outra história de desqualificação. De quando um time venceu a Champions, foi campeão, ergueu a taça e ainda assim foi banido de participar da próxima edição. Né? Essa é mais complexa, mas pra dar uma boa resumida, foi com o Marselha na temporada 92-93. O time francês venceu a Champions pra cima do Milan, só que na mesma época teve um baita escândalo de corrupção quando eles subornaram alguns jogadores do Valenciennes pra pegarem leve num jogo do campeonato francês e poderem ir com tudo então pra essa final da Champions. O esquema foi descoberto quando a polícia encontrou um envelope com dinheiro enterrado na casa da tia de um jogador do Valenciennes, que acabou revelando tudo. Então o Marcelo... A polícia encontrou um envelope de dinheiro enterrado na tia do jogador. Na casa da tia do jogador. Ele ganhou a Champions e ganhou o campeonato francês. Lá no francesão, eles... Foi por isso que o Milan jogou contra o São Paulo e não... É mesmo? Caralho. Perderam esse título, né? E foram rebaixados. Não sabia dessa, cara. Porém, na Champions, a punição foi não poder participar da próxima edição da Champions. Porém, na o Deschamps aí, ó. Champions, a punição foi...
Dá pra ver pelo sorrisinho sensal dele, que é ele. Não poder participar da próxima edição da Champions e ficaram de fora também do Intercontinental, com o Milan indo no lugar deles e perdendo pro São Paulo. Mas o título em si da Champions League não foi tirado do Marselha e fica lá até hoje, porque é considerado que a treta aí do suborno foi uma questão dentro da França, uma questão envolvendo o campeonato francês e não a Champions, né? Mas foi um baita efeito dominó que começou com a bizarrice de subornar jogadores pra conseguir ganhar no Valenciennes, amigo. Aí é complicado mesmo. Deve ser triste os jogadores que não tem nada a ver com isso conquistarem alguma coisa grande assim, serem punidos. E por falar em injustiça, uma das maiores da Champions é também uma das expulsões mais esquisitas da competição. Era simplesmente Arsenal e Barcelona na temporada 2010-2011. E o primeiro jogo foi 2x1 pros Gunners. Esse primeiro jogo 2x1 foi excelente, velho. Golaço do Van Persie, pô. Nossa, que golaço. Direito a um gol sem ângulo aí, do então nossa, craque da equipe, Robin Van Persie. Aí no segundo jogo no Camp Nou, o confronto tava 1x1 e se encaminhava para uma classificação do time inglês, quando o Van Persie recebe uma enfiada de bola na direção do gol, chuta e tava impedido. Tudo bem, sem problemas, até aí tudo normal, só que o juizão apitou antes dele chutar e o holandês já tinha um amarelo. E aí ele chutou, e aí o árbitro achou prudente dar outro amarelo e expulsar o Van Persie. Expulsou o cara porque ele chutou uma bola. E tudo bem, tem aquela regra de amarelo caso o jogador continue a jogar depois de um apito, mas nesse lance específico ele mal teve tempo de reagir. Foi coisa de 1 segundo entre o apito Faltou bom senso, né, do juizão. Mano, muitas vezes falta bom senso dos juízes, né? Essa é a grande verdade. e o chute, e ele mesmo disse que não conseguiu ouvir o apito no meio da torcida ensandecida do Barcelona, que tava fazendo muito barulho, o que faz sentido. E eu acho que o ponto aqui que diferencia esse lance de muitos outros que a gente já viu é que ele não fez na maldade. Dá pra ver claramente que ele não tentou atrasar o jogo ou impedir um reinício rápido, nem nada. O cara ruim de direito do Van Persie. Realmente chutou pro gol, achando que o jogo tava valendo. Bom, de qualquer forma, ele vai pra rua. O Barcelona, então, com 1 a mais, faz 3x1 e avança, inclusive indo até a final e vencendo essa Champions League, a segunda sob o comando de Pep Guardiola. E talvez tudo por causa dessa expulsão boba, vai saber. Falando em Guardiola, o homem é outro que é uma figurinha carimbada da Champions faz um bom tempo. E assim, ele também teve a sua boa dose de bizarrices, né? Recentemente mesmo ele protagonizou uma incrível e até um pouco preocupante, quando o Manchester City, vivendo um momento complicado, abriu 3x0 contra o Feyenoord em casa, mas conseguiu tomar um empate, deixando o Pep pistolaço ao ponto de aparecer depois pra entrevista coletiva cheio de arranhão na testa e uma marca com sangue até no nariz, dando uma entrevista bem esquisita, dizendo ali, brincando, né, que ele queria se machucar. Outro momento questionável foi quando o Haaland simplesmente marcou 5 gols na Champions e tava pertinho de bater o recorde da competição para mais gols em apenas um jogo. Todo mundo naquela expectativa, um momento histórico de um cara que tava surgindo como um foguete pro futebol e poderia ser o primeiro jogador na história a conseguir 6 gols num jogo de Champions, algo que nem Cristiano e nem Messi conseguiram. E aí o Guardiola vê a história sendo feita na frente dele e resolve tirar o Haaland de campo. Pô, ninguém entendeu nada, cara. Mas ele tava impedindo o homem de fazer isso. Parei, família, parei! É máfia! História, sacanagem demais. É claro que o Guardiola pensou como técnico, quis poupar o Haaland. O jogo já tava decidido. Pô, mas isso aí eu acho esculacho do Guardiola até hoje, mano. Porque se eu não me engano, ele tira o Haaland, tipo assim, com 69 minutos, tá ligado? Eu acho que o Haaland tinha muito tempo ainda pra fazer gol, velho. Eu posso estar enganado, mas a minha impressão... Eu vou até olhar aqui. Tipo assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi tipo assim, ele tinha muito tempo de jogo ainda pra fazer... outro gol, mano. Ah lá, ele saiu 63 minutos, mano. Pô, o cara tinha ido quase meia hora, tipo meia hora praticamente, tá ligado, mano? Pra fazer outro gol. Esculacho do Guardiola isso aqui, tá? Esculacho. E tal, mas cara, ele tava prestes a fazer algo único na história. Calma lá, Guardiola. A história do futebol também é feita de grandes momentos como esse. E o Haaland não chegou no 6º gol, mas chegou em 5, né? Sendo o cara que marcou mais gols em apenas um jogo na UCL, empatado com Messi e Luiz Adriano. Tá aí uma lista de 3 nomes interessantes, né? Os 3 caras que mais meteram gol num jogo de Champions. É curioso ver 2 craques e aí o Haaland no meio deles, né? Nessa de quebrar recordes, se eu perguntar quem foi o mais novo a jogar um jogo de Champions, alguém aí sabe responder? Eu acho que não, porque não foi nem o Haaland, nem o Mbappé, ou sequer o Lamine Yamal. Se a gente contar desde a Copa Europeia, que era a Champions das antigas, né? O mais jovem é um islandês chamado Johannes Bjornsson, que saiu direto da série Vikings lá, né?
que estreou aos 15 anos Que e isso, 9 moleque, meses calma lá, em cara. 1983 Tá maluco? pelo Víkingur Reykjavik, da Islândia. Beleza, só que o mais bizarro é que o cara não só não vingou no futebol, como a gente foi atrás pra descobrir o que ele foi fazer da vida e descobriu que ele trabalha hoje como advogado do Supremo Tribunal da Islândia, cara. Pô, outro mundo completamente. Vocês conseguem imaginar isso no Brasil, por exemplo? O Hendrick, digamos que não vinga, aí ele se aposenta e vai trabalhar no Supremo Tribunal do Brasil. É uma coisa de outro mundo mesmo, né? E por falar nessa de outro mundo, diga-se de passagem, quem também tava em outro planeta foi o Phil Jones, o zagueirão do Manchester United, quando recebeu essa bola na frente, fez a corrida como um centroavante e meteu um lindo gol, finalizando como um 9, mas na verdade foi contra O Phil Jones é bem meia boca, né? Essa é a verdade. Ele é bem ruinzinho de o bola. próprio coitado. patrimônio, né? Bem ruinzinho Ou o de De Rossi quando fez esse golaço contra o Barcelona, no caso contra a Roma, né? Porque o gol foi contra. Mas ó, curiosamente, alguns anos antes, a Roma enfrentou o mesmo Barça e perdeu de 6-1, que gerou outro momento curioso, quando os torcedores romanistas protestaram chamando os jogadores de coelhos. Eles simplesmente meteram uma faixa lá na frente do CT, escrito assim: "Bom apetite, coelhos", e meteram 50 quilos de cenoura no chão. Aí tu pensa, o que tem a ver cenoura? Não tô entendendo. É que em italiano, conigli, né, que são os coelhos, também pode ser uma gíria pra covarde. Eu só espero que eles não tenham jogado 50 quilos de cenoura fora depois, beleza? Jogaram, Agora com quem certeza. não é covarde é o Jack Grealish, pelo menos quando o assunto é encher a cara, porque vale lembrar de quando o Manchester City ganhou a sua primeira Champions da história, mas quem fez história mesmo foi o Grealish nas comemorações, mamado das ideias, completamente em outra dimensão. O maluco ficou simplesmente dias Isso, o cara entornou, velho. Ô, e depois dessa Champions aí, o Grealish nunca mais apareceu, né? Essa é a verdade. completamente entorpecido e a gente acompanhando tudo pelas redes sociais como se fosse um reality show. Todo dia eu entrava pra ver as fotos do Grealish e os vídeos dele ali completamente com o cérebro derretido de tanto tomar cachaça. Na época foi bem engraçado e rendeu uma das fotos com mais aura que eu já vi na história do futebol. Como disse o próprio Grealish, né, pendura lá no Louvre. Depois de falar do Guardiola, é quase obrigação falar do Mourinho também, né? E olha que não falta bizarrice na carreira dele. Inclusive a gente tem um vídeo só sobre o Mourinho aqui no canal, né? Essa do Mourinho, eu já fiz um vídeo sobre isso, mano. Eu vi no documentário do Mourinho essa parada aí que o Eurofoot vai falar agora. E tiveram casos esquisitos dele na Champions, especialmente quando juntou o Mou com outro maluco que é o Mário Balotelli. Na temporada 2009-2010, a Inter pegava o Rubin Kazan e o Balotelli era o titular no ataque da Inter por conta da lesão do Milito, que tava machucado, e o Eto'o também não tava disponível. O Mou botou ele em campo e no primeiro tempo ele foi lá e tomou um cartão amarelo. O Mourinho, que não é bobo nem nada, chegou no vestiário então e, segundo ele, passou 14 minutos dos 15 de intervalo mandando o papo pro Balota. Mário, eu não posso te tirar, então não toque em ninguém. Vai só na bola, não reage. Se alguém te provocar, não reage. Se o árbitro errar, não reage. Aí inicia o segundo tempo e adivinha, logo no comecinho o Balotelli vai lá, faz uma falta e é expulso, cara. Os 14 minutos de papo que o Mourinho disse que meteu nele não tiveram nenhum resultado. Outro momento bizarro e incrível do Mourinho na Champions é quando ele comandava o Manchester United e conseguiu virar um jogo contra a Juventus lá na Itália. E acabou o jogo e a gente sabe que ele gosta de provocar, né? Mas essa provocação foi muito histórica porque ele bota a mão no ouvido assim, provocando a torcida rival ali, mas com a boca totalmente torta ali, cara, o que gerou um momento hilário, mas nada é mais hilário do que quando ele entrou escondido numa partida. Foi num jogo em 2005 contra o Barcelona pela Champions, quando ele tinha acusado o técnico Rijkaard do Barça, né, de ter entrado no local dos árbitros e influenciado um cartão vermelho pro Drogba. Por conta dessa acusação aí supostamente infundada, ele foi suspenso por 2 jogos e deveria ficar de fora de um jogo contra o Bayern pelas quartas de final. Mas vocês acham mesmo que o Mourinho ia ficar fora de um jogo desse, né? Lógico que não. Pra poder entrar no vestiário e conversar com o time, É ele esse que eu fiz o simplesmente vídeo, na verdade. burlou as regras da UEFA, chegando super adiantado no estádio, indo pro vestiário e ficando lá horas esperando o time chegar. Aí ele conseguiu conversar com os jogadores e tal, e pra sair como é que ele fez? Ele não podia ser visto. Então ele fez um acordo com o roupeiro do Chelsea e se escondeu dentro de um cesto de roupa suja, cara. Parece uma cena de filme de comédia, sei lá, do Mr. Bean, né? O Mourinho entrando no cesto de roupa suja ali, prendendo a respiração, o cesto cheio de cueca suada dos jogadores ali. Devia estar um negócio nojento e o roupeiro passando pelos árbitros assoviando ali pra disfarçar, sacou?
E o detalhe é que ele disse que quando tiraram ele do cesto, ele tava sem conseguir respirar, morrendo, cara. Um pouco exagerado o Mourinho, né? É um patrimônio histórico do futebol esse cara. Ele é Mas pica falando demais. em cuecas, Sou outro fã. treinador pra lá de carismático, tem uma história curiosa envolvendo a cueca do Cristiano Ronaldo. E agora que eu percebi que a gente começou o vídeo falando de cueca, vamos terminar também, né? Pois é, antes da final da Champions League de 2018, entre Real Madrid e Liverpool, o Jürgen Klopp percebeu que o time tava meio nervoso no vestiário antes de enfrentar aquele Real histórico, né? E na preleção ali antes do jogo, então, ele simplesmente levantou a camisa para mostrar pros jogadores a sua cuequinha. E revelou que ela era da marca do CR7. Segundo o Wijnaldum, todos os jogadores do Liverpool começaram a dar risada e foi uma ótima maneira ali de quebrar o gelo, né? Mesmo que no final das contas, quem tenha quebrado alguma coisa foi o Sérgio Ramos, que quebrou o Salah no meio e ajudou a decidir a final a favor do Real Madrid. Outro momento de Champions do Kloppão foi quando ele estava numa entrevista coletiva ouvindo a pergunta de um repórter e ele não pôde deixar de notar e comentar de como a voz do tradutor era erótica. Very erotic voice, by the way, the translator. E nessa de entrevista coletiva teve uma icônica do Sir Alex Ferguson também, quando foi perguntado pra ele depois da final da Champions de 2010-2011, qual o jogador do Barcelona que ele gostaria de ter na sua equipe. E ele respondeu daquele jeitão dele, né, bem simpático. Essa é uma das perguntas mais estúpidas que eu já ouvi na minha vida. E aí ele foi lá e respondeu a pergunta. O jogador que ele gostaria de ter na sua equipe. O Mascherano. Obviamente a pergunta foi estúpida, porque aquele time do Barça tinha Lionel Messi. Se você deu pelo menos uma risadinha com esse vídeo, a gente tem outro de quase 1 hora. Pô, tem jornalista que é foda, mano. Os caras fazem umas perguntas muito merda, tá ligado? Muito merda, mano. E tá certo, tem que dar esculacho mesmo.